Hoje, dia 3 de julho, que é o Dia Nacional de Combate, à discriminação racial. E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral o presidente do Conselho Afro de Rio Preto, Daroc Viana. Boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, Sandro. Eu que agradeço por estar aqui no Balanço Geral, podendo falar desse tema tão importante para a gente. É muito importante, não é só hoje, não é só hoje no dia, todos os dias que a gente tem que combater a discriminação racial. Aliás, a gente já mostrou em vários momentos aqui, Ainda existem casos? Com certeza. Infelizmente, Inclusive, eu acho que a cada dia se divulga mais, A gente está na era da informação. Sim. Antigamente ficava muito velado, muito quieto, as pessoas até duvidavam de quem denunciava racismo. E hoje em dia eu acho que está cada vez mais provado que a sociedade ainda é racista, Temos muito menos tempo de pessoas livres, pessoas negras livres, do que pessoas negras escravizadas no Brasil. A gente pode-se dizer que através das leis a gente tem avançado, porque a consciência, tá difícil colocar na cabeça da nossa população, Isso daí não é só daqui do Brasil, não, é mundial, Mas as leis, a gente está avançando para punir as pessoas que acabem praticando o ato de discriminação racial? Essa produção legal, ela é de suma importância. Eu acho que, na verdade, é o principal ponto do movimento negro hoje em dia. Porque, se você analisar, o racismo ele foi colocado no Brasil através de leis. Leis que impediam acesso à escola, leis que impediam acesso à compra de terras e coisas similares. Então, hoje, as leis chegando para contrapor isso e reparar essa situação para pessoas negras é essencial. Agora, também a lei também não vai só para o lado da punição. Tem a lei da política afirmativa, que são as cotas em concursos públicos, são as cotas nas universidades, que são as políticas de recepção da pessoa para tratamento psicológico, para encaminhamento jurídico. Então, todo esse contexto faz parte das leis, das políticas públicas que o Estado pode oferecer para a população negra. E eu acho que isso também vai moldando, de certa forma, a cabeça da população, que vai entendendo que se é um crime, eu não deveria fazer, isso está errado. E as nossas gerações elas vão cada vez mais nascendo mais abertas para isso. Eu acho que de pouco em pouco a gente vai superando. A gente está na era da internet, Todo mundo quase tem acesso à internet. Você acha que a internet, infelizmente, ela abre espaço também para ocorrências de discriminação, mas também de denúncias, não é verdade? Com certeza, inclusive para campanhas também, Tem cada vez mais gente, as pessoas elas vivem a vida que elas vivem fora da internet, dentro da internet também, Sim. Às vezes com mais coragem dentro da internet, E aí é importante que as instituições estejam atentas a esse meio também, que é o meio digital, que é onde as pessoas propagam ainda mais. Mas também, junto com isso, vem uma leva de pessoas que querem fazer a defesa da igualdade racial e que vai se contrapor a essas pessoas na internet que vão utilizar desse espaço para agredir pessoas negras, Você acha que tem melhorado a questão de diminuir as diferenças ou igualar a questão de salários, de posições dentro das corporações, espaço, inclusive dentro da emissoras de TV, da política? A gente está avançando nesse sentido? Temos avançado, não é ainda na velocidade que a gente precisa que avance, Porque às vezes a gente pensa que uma política de cotas, por exemplo, para participação política, nas eleições para pessoas negras, que seria suficiente. Mas não, a gente tem que ver se essas pessoas negras estão tendo condições dentro dos seus partidos, por exemplo, de se eleger. A gente coloca pessoas negras dentro da faculdade, a gente precisa manter essas pessoas lá dentro. Precisa que elas, se é um curso de maneira integral, ela precisa ter uma bolsa, um auxílio de toda forma. Então, a gente está avançando. Só que ainda precisa de muita aceitação. A gente vê que a política de cotas, por exemplo, nas universidades, ela vem sendo muito questionada, Fez 10 anos, se eu não me engano, esse ano ou no final do ano passado, e o pessoal queria lutar para que ela não existisse mais, sendo que o problema ainda não foi resolvido, ainda não acabou. Então a gente ainda enfrenta a resistência da população quando a questão é lei, porque as pessoas falam, não é todo mundo igual? Deveria ser todo mundo igual, mas a gente precisa tratar as pessoas diferente para que todo mundo tenha as oportunidades iguais, Formar novas gerações mais conscientes dentro das escolas, você acha que a gente está nesse caminho? Com certeza, a gente está, porque a gente tem a lei também, 10.639, que fala sobre o ensino da educação, da história, da religião de matriz africana dentro das escolas e que vai mostrando que a população negra, que o povo africano, de origem de matriz africana, não é só pobreza, que é um povo também intelectual,
onde se teve as primeiras universidades, os primeiros acampamentos universitários do mundo, que se teve impérios, etc. Passando isso para as crianças, essas crianças serão nossos futuros empresários, serão nossos futuros professores, né? E eu acho que aí tende sim a melhorar muito o mercado de trabalho. Só que também não dá para esperar 20 anos para a nova geração estar formada para a gente continuar combatendo, né? Quem está aqui hoje, inclusive com o apoio do Estado, com políticas públicas que o Estado coloque para incentivar empresas, por exemplo, precisa fazer a diferença nesse sentido, porque as famílias negras estão sofrendo o racismo hoje. O racismo não é só a ofensa, só o xingamento na rua, o racismo é receber menos, o racismo é você não ter uma subida no seu posto de trabalho, né? A gente vê hoje no meio que eu trabalho, que é comunicação e tecnologia, 4% das lideranças são negras apenas, sendo que 55% da população brasileira é negra. Então a gente precisa corrigir essa discrepância para que a população negra saia de um ciclo de miséria. São José do Rio Preto, que é a maior cidade da região noroeste, estamos aí no centro da região metropolitana de Rio Preto. Aqui existem políticas públicas para se fazer campanhas, para aumentar a consciência das pessoas a respeito de combater a discriminação racial? Cada vez mais, esse é um trabalho que o Conselho Municipal Afro tem se empenhado bastante também, junto com a Secretaria que trata da igualdade racial. Nem todas as cidades têm esse conselho? Não, poucas cidades aqui na região têm, na verdade. Rio Preto acaba até atendendo algumas questões de fora daqui, porque poucas cidades têm esse conselho. E, na minha opinião, deveria ser uma política obrigatória em todos os municípios, porque todo município tem pessoas negras e no Brasil como um todo tem racismo. Só que a gente tem trabalhado junto com a Secretaria que trata da igualdade racial, conhecida como Secretaria da Mulher, hoje em dia. Então tem um atendimento psicológico, tem um encaminhamento, tem essa ponte com a AB e o meio jurídico. E além disso também a gente tem trabalhado uma parte que é a política pública mesmo. Eu sempre disse que a missão desse conselho era fazer avançar na política pública e não nos eventos apenas. Então a gente está hoje discutindo, por exemplo, a lei de cotas em concursos públicos em São José do Rio Preto, que seria o maior ganho feito da igualdade racial até hoje aqui no município. Essa discussão está avançada já ou depende ainda? Está avançada, já tramitou nas comissões da Câmara e agora o presidente está só esperando um acerto entre os vereadores ali para colocar para votar. É importante, né? Exato. Sábado, inclusive, o Conselho, junto com o Movimento Negro, vai estar no calçadão entregando o panfleto a respeito dessa lei de cotas no concurso público. A gente viu toda aquela questão envolvendo o Vini Júnior, né, um ato de racismo dos torcedores, e em muitos outros locais, principalmente no esporte, que a gente tem destacado mais, mas no dia a dia, né? Quais são os principais atos de discriminação racial hoje existentes que a gente tem que combater? Esse caso do Vinícius Júnior é interessante porque ele prova que não é só por questão social, questão de dinheiro. Ele é um cara milionário, num esporte onde é considerado majoritariamente negro, onde os negros se destacam, e ele está recebendo racismo. E ainda um ponto importante, se você reparar, na maioria dos casos de racismo, quando o jogador, no futebol, né, quando o jogador reagiu, ele foi expulso do campo e quem agrediu não sofreu sanção praticamente nenhuma ou nenhuma, inclusive nem os clubes. Diariamente, com certeza, vai ser aquele caso da ofensa, da injúria, né? Que hoje é equiparado ao racismo na sua penalidade, porque se a injúria racial, ela deriva do racismo. Mas a pessoa que chama a outra de macaca, mas tem a parte principal, que é a pessoa não ter acesso ao mercado de trabalho, quando tenha, não ter um acesso a uma vaga de trabalho qualificada, quando tem acesso à vaga de trabalho qualificada, o problema é o cabelo. E quando não é o cabelo, ela está ganhando menos do que outro profissional que faz a mesma coisa que ela. O racismo, como a gente costuma dizer, está até na moda, é estrutural. Ele se espalha nas instituições, é institucional e estrutural. Então ele reage de várias maneiras. A cultura da população de ser racista, a cultura da pessoa de falar que não existe racismo, que é um dos principais motivos do racismo continuar existindo. Se a pessoa acha que não existe, ela não faz nada para combater, e a gente não avança. Rio Preto, inclusive, entrou numa fase, eu gosto de separar bastante assim, que é reconhecer, combater e superar. Eu via que Rio Preto tinha muita dificuldade, na política pública mesmo, os próprios representantes de assumir. Temos racismo na cidade e precisamos fazer algo. Hoje não, hoje se assume, hoje temos uma estrutura sendo montada, a Casa SP Afro Brasil está sendo construída aqui para tratar de igualdade racial e a gente entra no estado então de combater. Para daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, a gente poder dizer, olha, eu acho que superamos o racismo em Rio Preto. Eu acho que vai ser difícil superar algo que durou 388 anos e estamos 133 anos em liberdade, sem escravização do corpo negro, superar assim tão rápido, mas pelo menos dizer que Rio Preto faz totalmente, integralmente sua parte, a referência, eu acho que em alguns anos a gente vai poder.
Tá certo. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. Né? Parabenizar pelo trabalho seu, de toda a comissão aí, e a gente tá junto nessa luta. Com certeza, Sandro. Obrigado pelo espaço mais uma vez. Tá ok. Valeu. Uma ótima tarde.